Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Nesta edição do Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, recebemos parte da equipe da Recanto Pet de Nova Esperança, pessoal que é nosso apoiador aqui no Norocast, e hoje tem a honra de participar do programa, uma conversa esclarecedora sobre temas de grande relevância para tutores de animais de estimação. Participam deste episódio a doutora Tabata de Oliveira Alves, ela que é médica veterinária com especialização em anestesiologia veterinária. Participa também Gabriel Ambrosim Messias, que é o diretor proprietário da Recanto Pet, acadêmico do curso de Ciências Contábeis. E também Gustavo Geraldo Micheleto, que é gerente geral da unidade, estudante de medicina veterinária. Ao longo do programa, vamos discutir assuntos fundamentais para a promoção da saúde, bem-estar e qualidade dos animais, tais como a identificação precoce de sinais de enfermidades, o controle da obesidade e adequação alimentar conforme a idade, raça e condições clínicas, os impactos emocionais causados por mudanças no ambiente, a importância das consultas de rotina, prevenção de doenças infecciosas e parasitárias, cuidados comportamentais e técnicas de adestramento baseadas em reforço positivo, primeiros socorros em situações emergenciais, além de orientações sobre vacinação, castração e higiene bucal, entre outros temas relacionados aos animais. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro: medicamentos, brinquedos, banho, tosa, busca e entrega do seu animal, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio, ração e petisco, produtos com diversos descontos e entregas para outras cidades da região mediante o agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer a Recanto Pet, que fica na Avenida Rocha Pombo, 1266, no centro de Nova Esperança. O Norocast está no ar. Bom, primeiramente agradecer, né, a entrevista que será concedida aqui. Na verdade, um bate-papo, né, aqui com a equipe da Recampet. E como eu também sou tutor de dois animaizinhos, né, muita coisa aqui que serão, muitas coisas que serão esclarecidas também eu vou aplicar no nosso dia a dia. A gente tem a Maia, que é um pugzinho, e tem a Cacá, que é uma vira-lata. O Zé também tem um animalzinho de estimação, né, Zé? Que é o Tem um ovinho, tá com 14 anos, né? O Shih Tzu, mas está firme e tá forte. firme e forte. Então, assim, com certeza será muito esclarecedor aqui o bate-papo com vocês. E eu já vou começar perguntando para vocês como que eu percebo que o meu animalzinho ele está doente, que tem alguma coisa estranha, talvez ali é, pelo comportamento mesmo do animal, como que eu posso definir que há uma patologia ali instalada? Olha, geralmente, o tutor que tá com o seu animalzinho ali, né, o dia inteiro, se ele respirar diferente, ele já sabe que tem alguma coisa errada. Mas ele pode ficar apático, né, amoadinho, não vai querer comer, vai ficar deitadinho no canto, né? Geralmente, esses são os primeiros sintomas. Aí você vai observar vômito, de repente uma diarreia, aí a gente já sabe que não tá normal. E qual é a melhor maneira de controlar o peso do animal de estimação aí, evitar a obesidade? O que a gente recomenda sempre
toda ração que você compra, ela vai ter uma indicação da quantidade diária que seria o correto para o porte, a fase da vida. Então, assim, talvez a pessoa chegue e não compre o pacote fechado, ela não vai ter acesso a essa informação. O que ela pode fazer é solicitar no local que ela compra, lá a gente faz a tabela para a pessoa, se ela precisar, e lá ela vai indicar, de acordo com o porte, a idade, o nível de atividade física que esse animal tem, porque tem animal que vive em apartamento, ele gasta menos caloria durante o dia. Então você vai fornecer uma quantidade menor. Ou ele vive numa casa grande, aí você vai oferecer uma quantidade maior. Então tudo isso é baseado de acordo com a qualidade de vida que ele tem e a idade também. E assim, que as pessoas também perguntam é como que a saúde mental do animal, porque as pessoas às vezes, por ser tratado como um animal irracional, entende-se que não há impacto na saúde mental do animal. E como que isso pode ocorrer, principalmente sobre no que diz respeito à mudança dos lugares? Às vezes a família vai viajar, vai levar um animalzinho para algum lugar, ou a chegada de um outro animal, ou a mudança de casa. Como que isso pode interferir também na saúde mental do animal de estimação? Muita gente não sabe, né? Mas animal também tem ansiedade, sente ciúme, né? Ele tem todo o sentimento que uma pessoa tem, né? E hoje em dia, eles são muito dependentes, né, dos tutores. Então, se ele vê que o tutor passou um tempo longe ali, de repente viajou, ou tá dando atenção para o novo membro, ele pode desenvolver ansiedade, ciúme, né? Ele tem todos esses sentimentos também. É até legal falar, o gato, ele sente muito isso, mais do que o cachorro tem. O cachorro, ele demonstra de uma maneira diferente, o gato, ele é mais, como diz, complicadinho de você perceber a mudança. Então tem muito gato que aparece com problemas de infecção urinária desenvolvida pelo estresse. Daí a gente vai investigando, né? Durante a consulta pergunta, o tutor viajou e o gato sentiu falta dele, ou introduziu um animal na casa que não tinha, e quando vai ver não tem uma causa bacteriana, por exemplo, aquela infecção, mas ele desenvolveu uma inflamação ali por causa do estresse. Inclusive obstrução uretral. A gente pega bastante caso de gato obstruído por estresse. Então, ele teve uma situação de estresse ali, ele obstrui, né, o canal urinário, e a gente tem que passar por um procedimento anestésico, né, e desobstruir esse canal, por conta do estresse. Até no caso que você comentou assim de introduzir um animal na casa. A gente tem que lembrar que eles têm comportamento de matilha, né? Então, eles consideram nós, da família, o grupo deles. Você está inserindo um animal novo, é um animal para o bando que ele ainda não conhece. Então, tem uma barreira. Lógico que tem os animais que o que chegar tá bom e eles acostumam. Mas levar em consideração essa aproximação, fazer gradual, né? Aproximar aos poucos, não chegar e já apresentar de uma vez que tem animal que reage de uma maneira não muito boa. Minha gata foi um exemplo. Quando eu adotei a cachorra, ela se tornou muito agressiva. Ela batia na cachorra, tentava me morder também. Depois de um período que começou a acostumar, que daí que ela foi saindo mais, se aproximando da cachorra. Mas antes ela estava bem Ela se tornou agressiva. agressiva. Ela não tinha esse Ela não tinha esse comportamento. Ela mudou. A partir de ter adotado E eles atacam o próprio dono, assim, que eles ficam tão estressados com Vai voltar. sem vontade. Ficam. Eles são Enquanto muito... tá no estresse ali, ainda tá bom, né, relativamente, mas quando afeta a saúde, aí já é um problema. Eu já percebi, como o Alex disse aí, ele tem os dois animaizinhos, eu tenho um também, que é um Shih Tzu lá, que já é um idoso, 14 anos, mas ele se ficar um período sozinho, durante ali muito tempo, ele acontece, já aconteceu dele vomitar aquele líquido da bile mesmo, Aham. que é devido, já pesquisamos, já conseguimos, que é devido ao estresse. Sim. Que é o que o Alex colocou aqui, essa questão mental aí do animal, Tem essa que saúde. cuidar, porque se você trocar algum móvel que ele goste de lugar, ele já tem crise ali de ansiedade, estresse e vai ficar Nós doente. passamos por uma experiência bastante traumática, né? Há uns 4, 5 anos atrás, talvez um pouco mais, nós fomos para Gramado e lá no Rio Grande do Sul, e deixamos o nosso animalzinho em casa, né? Mas como uma pessoa indo todo dia tratar, mas só que não era uma pessoa da família, uma funcionária que ia lá e tratava.
e a cachorrinha chamava Millie. E no segundo dia que nós estávamos lá em Gramado, na verdade a gente já estava em Canela, lá na cachoeira do Caracol, né, um ponto turístico do local. Nós recebemos a informação, a ligação de que a cachorrinha tinha morrido. Ela infartou e aí, obviamente, que ainda restavam 2 dias para terminar a nossa viagem. Aí acabou a nossa viagem. Então a gente imagina que ela deva ter sofrido um estresse traumático por conta da separação. Acredito que isso seja possível. Pode acontecer. É. Teve casos que o animal estava internado, né, e ele não se alimentava sem o tutor estar lá. Daí o tutor ia algumas vezes por dia para o animal comer, ele comia quando o tutor estava e ia embora ele não comia mais nada. Então, eles sentem muito, muito, muito. A gente sente isso em casa com a Maia, que é a pugzinha. Quando ela está comigo, ela come menos. Quando ela está com a minha esposa, porque ela é mais dada ainda, minha esposa, né, que sempre está mais próxima dela e aí ela se alimenta melhor. Pô, é interessante, falou de internamento aí, mas com quanto tempo deve-se levar um animal para consulta, para um check-up? Olha, depende muito, né? Depende da idade, né? Se ele tem alguma doença crônica ou não. Via de regra, a gente pede de 6 meses a 1 ano para um animal saudável. Certo. Agora, animais que têm doença crônica, né? De repente, um animal que tem doença renal, ou um gato que tenha FIV-FeLV, né? Que são doenças virais, a gente pede com mais frequência. Ou a cada uns 4 meses, 3 meses, ou cada episódio que ele parar de comer, já levar imediatamente, não esperar, né? Porque pode ter mais complicação mais pra frente. Como dá para perceber também que o animal não está passando por dor? Porque talvez ele não tem como verbalizar, né? O cachorro ele não E aguenta muita dor. aguenta muita dor, né? Ele Eles não vai. manifestam bem diferente da gente, né? Então, mas como que a gente consegue perceber isso? Tem alguns sinais. Geralmente eles podem aumentar a respiração, então eles ficam mais ofegantes. Isso pode indicar dor. Ficar mais amuadinho, vocalizar diferente, né? Então, o gato, você conhece, quem é gateiro sabe. Você conhece o miado do seu gato. Se ele mia diferente, você percebe. Pode ser um indicativo de dor também, né? Cachorro também, de repente ele vai ficar mais amuadinho, parar de comer. Pode ser sinal de dor, né? Então, tem alguns sinais aí que ele demonstra. Ou para alguns, por exemplo, que a pessoa também pode perceber, você tem um animal que ele brinca muito, pula muito, e de um dia para o outro ele não tá brincando da maneira que ele brincava. Ele evita pular, ele pode ser que ele tenha alguma dor articular. Alguns gatos urinam num lugar que ele não faria, né? Ele faz na caixinha de areia, ele vai lá e faz no sofá. É uma maneira de te indicar que ele também não tá bem. Então, é bem inespecífico assim, mas Ele você mostra, consegue né? O gato geralmente mostra. Então, dessa forma aí, fazendo xixi no lugar errado, né? Então, assim, ele não tá te provocando. Muita gente acha que tá provocando o tutor, né? Mas não, ele tá te mostrando que tem alguma coisa É errada. um sinal de É um alerta. sinal, E quem que é mais apegado ao tutor? Normalmente o gato ou o cachorro, né? Eu entendo que seja o cachorro, né? Tanto é que é o melhor amigo do homem. Mas Depende. Tem muita gente que fala que gato é independente, né? Que gato não demonstra sentimento, mas é diferente. Quando você é tutor de gato, você sabe que ele sim demonstra, mas do jeito dele, né? Gato tem mais peculiaridades, né? Então, eu sou gateira, eu falo que tá gato é defendendo mais. Mas é legal o cachorro é mais amoroso, tá? que Tudo bem, né? começou a aumentar muito os donos de gato, né? O pessoal não tem tempo, o gato ele é mais independente na própria criação dele, né? Ele não é tão gato, o cachorro não, se você não ficar ali junto com ele, ele depende bem mais de você. Então o pessoal tá pegando mais gato, a gente tá vendo o comportamento do gato com o tutor melhorar também, né? Gato muito apegado, muito carinhoso, então tá mudando bastante. Mas o gato fica na casa ali ou normalmente pode acontecer do gato, hoje eu vou embora. Bota uma Olha, trouxinha nas costas e vai embora. o ideal é quem tem gato, hoje em dia pouca gente sabe, mas o ideal é ter lá, né? Por mais que seja casa, apartamento, é errôneo a ideia de que gato tem que passear. Não, não pode. Ele tem um comportamento de curiosidade, então ele vai explorar.
Se ele tem acesso à rua com facilidade, ele vai explorar até onde ele conseguir, porque é natural dele, né? Mas ele está exposto a atropelamento, né? Outro acidente, envenenamento. Tem muita gente que não gosta de gato e acaba envenenando, né? Então, o ideal é ter lá para ele não sair para rua, não dar as E voltinhas dele. tentar enriquecer o ambiente também. Né? Colocar brinquedo pro gato, aqueles nichos de parede, o pessoal coloca bastante madeira pro gato subir, tela, ele gosta de explorar. Então, quanto mais enriquecido o ambiente tiver, menos curiosidade ele tem também de querer sair dali. Gabriel tem gato? Tem um gato e um cachorro. Mas convivem bem? Convive bem agora. A partir dos 2, 3 meses que eu peguei a cachorro, eles me olharam bastante. E essa relação no início foi complicada. Foi complicado. Como cão e gato mesmo. Ah, exatamente. Foi conflituosa. Mas até gato com gato. Eu tinha uma gatinha e quando eu adotei o meu segundo gato, nos primeiros dias ela não aceitou de jeito nenhum. Ficou agressiva, né? Aí aos poucos eu deixava eles em ambiente separado por uma porta, e ela conseguia sentir o cheiro, né? Aí até ela acostumar com o cheiro dele, ela foi acostumando aos poucos, né? Aí depois eu juntei os dois e aí Mas o deu ser certo. humano é um pouco isso também, né? Você conhece outra pessoa, até estabelecer uma conexão plena, você leva um tempo, né? Aham. Então, Aí imagina, né? até aí tudo bem, né? Casa dela, essa dela, e chega alguém estranho, né? É como a chegada de um irmãozinho, né? É. Uma casa vai causar um. Que a gente verbaliza, né? E eles demonstram de outra maneira. Mas tem uns que se dão melhor do que a gente. Tem animal que se adapta melhor que os outros do que a gente Que a gente, né, tem mais dificuldade. A prova disso são as guerras, né? Exatamente. E como nós podemos garantir aí uma melhor qualidade de vida pro nosso animalzinho de estimação à medida que ele vai envelhecendo? E eu falo isso porque eu tenho um idoso lá com 14 anos. Como que nós podemos garantir essa melhor qualidade de vida? Olha, hoje em dia tem muita tecnologia envolvida, tanto na questão de alimentação, como na medicina veterinária em si, né? Para essas fases da vida. Então, tem alimentação para filhote, para adulto, para castrado e para animais senis, né? Então, assim, é bom estabelecer a ração sênior específica, acima de 7 anos. A gente já considera um animal idoso acima de 7 anos, né? Alimentação, suplementação, mais visitas frequentes, né, no veterinário, para a gente fazer exames, né? E tudo mais. Mas a alimentação, assim, é o principal fator. Suplementação, então, porque o animal idoso é igual uma pessoa idosa. Geralmente ele não absorve tanto nutriente, então a gente tem que suplementar, né? É uma ração específica ali. Parece que perde mais musculatura Sim, também, igual a aham. pessoa Até idosa. a ração de idoso, muita gente nem sabe que tem ração própria para animal idoso. Às vezes a pessoa fala, ele não está conseguindo comer de adulto, vou voltar para de filhote, com um grãozinho Por causa menor. da dentição. Mas a de idoso, a maioria das ações, elas são mais fáceis de quebrar. Então o grão ele quebra mais fácil. E às vezes elas têm uma composição que ajuda a dissolver com a saliva na boca. Então ela amolece mais fácil, o animal consegue comer. E ela também vem com mais nutrientes focado na parte cognitiva, que ele vai perdendo um pouco isso, né? Tem animal que não sabe, mas tem doenças igual a gente. Tem Então, mais fonte de energia também, né? Sim. Porque como se fosse um filhote, ele precisa de mais energia, mais caloria, né? Porque o organismo já está enfraquecendo. Então ele precisa. E qual tipo de alimento assim que a gente deve evitar? Porque assim, o tutor, às vezes ele está comendo lá um chocolate. E o cachorrinho, obviamente, ou o gato, né? Falo do cachorro porque é o que nós convivemos lá na nossa casa. Ele fica pedindo. E às vezes o tutor vai lá, pega um pouquinho do chocolate, dá uma fruta que está comendo, dá uma carne. Então, qual tipo de alimento que deve se evitar? E quais as consequências de se não evitar esse tipo de alimentação? É isso. Olha, na verdade, se você já dá uma alimentação com ração super premium e suplementação, não tem necessidade de dar outro tipo de alimento humano, né? Mas hoje em dia a gente sabe, né, que as pessoas tratam igual um membro da família. Então dá pão, bolacha. Melhor, vamos dizer. Melhor. E assim, esse tipo de alimento a gente vê que pode causar obesidade, geralmente alergia alimentar. A gente pega bastante animal com alergia alimentar por conta do tutor da carne,
dá tempero, né? Então, carne temperada com alho, cebola. Isso tudo é tóxico para o animal, né? Além de desencadear alergia. Então, é sempre bom evitar por conta dessas questões de saúde também, né? Eu E vou, tem alguns tem alguns alimentos tóxicos, né? Que podem causar mal, como o chocolate, por exemplo. vamos puxar a sardinha para loja. Mas assim, hoje em dia tem tanta opção de petisco que você pode fornecer. Então, durante a sua alimentação, você pensa, fala, mas no café da manhã o meu cachorrinho tá lá comigo na mesa. Compra um biscoito específico para ele, foi formulado para ele, não tem nada que vai ser tóxico, e fornece esse biscoito nesse momento, se você quer ter a companhia do animal ali, né? Ou até questão de estresse que a gente estava comentando. Tem petisco natural hoje, que ele é só parte do animal natural, desidratada, não tem química, não tem nada, e fornece o animal um tempo de distração. Então ele vai ficar comendo, roendo, ele vai gastar uma energia ali, e você fornece um alimento que não é tóxico. Então, tem bastante opção que você pode substituir em vez de dar a sua comida que pode intoxicar ele, dá Tem até algo próximo. petisco light, né, para animal obeso. Tem. Existe petisco light, petisco de repente para estresse, petisco que ajuda a limpar o dente. Tem variedade Gente, eu de. fui lá na loja de vocês. Zé, você também já foi. Sim. Pensa numa variedade. É muita coisa, né? Vocês hoje atendem uma gama completa aí de alimentos e todo o suporte para os animais. Tanto é que a loja tem uma veterinária disponível também para atender os tutores, para levar o seu animalzinho, né? E um ambiente bastante acolhedor. Além do que já se transformou num símbolo aí, num ícone na cidade, que é a van, né? Vocês estilizaram a van nos desenhos lá da década de 80, que era do Scooby-Doo, então chamando a atenção de todo mundo. Primeira vez que eu vi aquilo, eu parei, fiquei olhando aquela van circulando na cidade, já vi também na região, me chamou bastante atenção, ficou bem bacana, né? Ficou. Foi ideia sua, Gabriel? Eu e meu irmão tivemos essa ideia, né? Foi bem espontâneo, né? Foi num dia assim, porque na verdade a van veio porque um carro já estava pequeno. E com o carro tinha que fazer várias viagens, né, para buscar os animais do banho tanto. Então a van veio para fazer uma rota só, buscar todos de uma vez, colocar ar-condicionado, porque às vezes a gente busca em outra cidade, né? E tá, quando faz calor é um calor absurdo, né? E assim, a gente se preocupa com essa questão. Essa E toda parte. adesivada, né? Um estilo E é interessante Scooby-Doo mesmo. que a gente falava, o pessoal mais velho vai conhecer. Aí as crianças param na Minha rua, filha no Scooby-Doo falou e que era do Scooby. até um fato interessante que eu estava em Castelo Branco e eu fui buscar na casa de uma cliente nossa e o vizinho me chamou e falou: meu filho ele é autista e ele adora a van. Eu falei: não, traz ele. Ele falou: rapaz, você vai deixar ele entrar? Eu falei: coloca ele. Deu uma voltinha no quarteirão com o menino, que a alegria dele foi subir na van que era do Scooby-Doo, porque ele assistiu o desenho e ele viu eu passando na rua e ele falou que era a mesma van. Vocês não vão pensar em usar a roupa dos personagens ainda não, né? Eu até pensei, mas eu acho que não tem alguma que sirva em mim. A gente precisa colocar música também na van, O desenho. alto-falante. Legal. Bacana demais, gente. E para escolher, tava falando de alimentação, mas qual que é o critério para escolher a ração aí pro meu animal de estimação? Tem que considerar a idade, a questão de saúde, como escolher essa alimentação adequada? A idade, o porte dele, né? O pessoal às vezes tem um cachorro porte pequeno e um porte grande. Não é recomendado que eles comam a mesma, porque tamanho de grão é específico para cada um. A necessidade energética, a pessoa não sabe, mas também difere de porte grande para porte pequeno. A fase da vida, que a Tabata comentou, do animal idoso. Às vezes tem animal que gasta muita energia, então tem rações que fornecem mais energia também. A gente sempre recomenda uma super prêmio para quem consegue dar, porque ela vai ter ingrediente de melhor qualidade, o animal absorve melhor e, consequentemente, ele come menos. O pessoal acha, não, uma ração é melhor, ele vai comer muito mais. Não, ele é melhor justamente para isso. Ele vai absorver o que ele precisa numa pequena quantidade. Então, às vezes você compra uma ração um pouco mais cara, um pouco melhor, e se você for fazer as contas, você acaba economizando. Então é sempre interessante considerar isso.
Mas o porte e a idade é os dois fatores principais que vão interferir ali. E principalmente a espécie também. É, Porque tem muita gente que dá ração de cachorro para gato e ração de gato para cachorro, né? Não pode. Acontece. Cada espécie tem sua particularidade, cada ração é desenvolvida para determinada espécie, né? E acaba levando a consequências futuras, porque o gato, se comer de cachorro, não vai ter tudo que ele precisa, né? Então, assim, vai ficar doente e vice-versa, né? Porque um cachorro também tem a formulação específica da ração, né? A Super Prima reflete também nas fezes do animal. O cheiro, o odor ruim diminui bastante e a quantidade de fezes. Igual quem mora no apartamento é maravilhoso. Igual pra mim. Ela faz bem menos cocô e fede bem menos a casa. melhora o pelo também, Sim. né? É outra realidade. Pelagem, A pessoa que tá em uma ração premium, uma ração mais comum no mercado ali, troca para uma super premium e em questão de 20, 30 dias ela já vê diferença no animal. Melhora a saúde, não fica doente com frequência, melhora a imunidade também. Elas têm que até como o pessoal reclama muito do dente tá sujo, né? Vai muito animal para fazer limpeza dentária lá na loja. E uma ração super premium, ela já vem com componente, o principal que usa é o hexametafosfato de sódio, que chama. Ele ajuda a limpar o dente e não acumular tanto tártaro. Então é uma maneira também de você evitar, porque nem todo mundo consegue escovar o dente do animal todo dia. Você fornece uma ração boa, que ajuda a evitar o acúmulo. Às vezes associa com os petiscos naturais que a gente comentou, que também vai fornecer um atrito no dente ali do animal. Você consegue permanecer com o dente limpo por mais tempo. Então, eu me lembro de uma época que eu era criança, quase não se ouvia falar em ração para animais, né? As pessoas alimentavam com o resto de comida. Então, assim, hoje a gente vê que a top era prêmio. Hoje já existe a super prêmio, que é uma ração de qualidade superior. Mas e essas pessoas que dão o resto de comida para o animal, o que vocês falam para elas? Olha, não é o ideal, né? Tem muita gente assim que vê uma reportagem, a alimentação natural é melhor do que a ração, né? Depende. Você vai levar o seu animal no nutricionista? Ela vai montar um cardápio baseado no seu animal? Se a resposta for não, então dá ração. É, Porque porque a ração já vem baseado em tudo que ele precisa, né? Equilibrado. Para uma alimentação natural, você tem que. Aí tem gente que fala, não, só vou dar carne lá, mas você sabe a quantidade que ele precisa? Porque a gente vê muito animal obeso por causa disso. Então, a pessoa põe uma quantidade além do que ele precisa, não tem. E acaba faltando alguns nutrientes, porque ele não absorve tudo da carne, né? Precisa ter um vegetal, uma fonte de fibra. Até tem clientes que fazem uso da alimentação natural, eles vão lá e compram um suplemento, que é uma vitamina de A a Z. Aí coloca junto para bater todos os nutrientes que ele precisa. E pode desencadear também problemas digestivos no Sim, animal, uma sim. diarreia, alguma coisa assim. Alergia alimentar, a gente tem muito caso de alergia alimentar por conta disso. Que come comida humana assim todos os dias. Mas antigamente ele não tinha, mas a alergia a gente sabe que ela pode se desenvolver, né? Hoje eu não sou alérgica, mas amanhã eu posso ser. Então tem muitos esses fatores. E se ele desenvolve uma alergia comendo alimentação natural, é muito difícil você conseguir que ele coma a ração hipoalergênica de tratamento, porque eles comem, eles não voltam para a ração. Então vai ser um período de adaptação muito grande até você conseguir que dê a ração hipoalergênica, ela é focada para não desencadear alergia no animal. Então tem todo esse. Tem que pôr na balança, né? O que aí compensa. Mas se for para alimentação natural, aí, igual a Tabata falou, tem nutricionista veterinário que ele vai fazer um cardápio baseado no teu animal. Não é simplesmente cozinhar os vegetais ali, E achar que é, é suficiente. tem que ser balanceado. No inverno agora, nós estamos no inverno, segue com a mesma alimentação Mesma alimentação. durante o ano todo mesmo do inverno. Isso. O Não que tem pode nada acontecer? específico, né? Não, o que pode acontecer é, de repente, ele comer mais no inverno, como a gente também, né? Sente mais fome, precisa de mais energia, né? E no verão, que você pode dar são petiscos frescos, né? Assim, de repente, hoje a gente tem petisco que você pode pôr no congelador e ele vira um sorvete. Pra, de repente, ali acabar com o calor dele, né? Se tiver um ambiente muito quente. Legal. Eles se divertem bastante. Ali tem uma opção, por exemplo, tem um casco de boi lá na loja, que ele é recheado com um patê, sabor de queijo, tudo. Ó, E você pode congelar e deixar ele fica lambendo o dia inteiro. No calor ele vai se refrescando.
Mas a alimentação base é a mesma coisa. Mas se o filho for lá no congelador pegar o sorvete, fala, não vai, é pro cachorro. É pro cachorro. Deixa pra ele. Compro da criança e compro do cachorro. Às vezes não compra o da criança. Isso acontece, né? Isso É raro, acontece. mas isso acontece. Acontece. E aí, e como que nós podemos treinar aí o filhote pra, desde pequenininho ali, fazer as necessidades no lugar certo, para não acontecer nenhum acidente ali. Difícil. Problema. Gato já nasce sabendo que tem que enterrar. É muito difícil gato filhote não fazer no lugar certo, porque a mãe ensina, né? Tem casos de que o animal é separado da mãe muito cedo e você acaba tendo que ensinar ali, mas se você ensinar uma vez, o gato já aprende. Agora, cachorro é difícil. O que a gente fala é tenha paciência. Você vai pegar um filhote, ele não conhece o ambiente. Então, no começo, ele vai fazer xixi no lugar errado. Ele não vai saber que você quer que ele faça em um lugar da casa. Aham. Hoje em dia, tem os tapetes higiênicos, né? Então, eles têm um certo atrativo para o animal querer fazer naquele lugar. O que você pode perceber, assim, ao longo de alguns dias, o animal, por si só, vai determinar alguns lugares da casa que ele faz mais. Então, você coloca o tapete naquele lugar para que ele aprenda que ele vai fazer em cima do tapete. A partir disso, você consegue direcionar, né? Pega o tapete, coloca em outro lugar que é onde você quer que ele faça, mostra pro animal que tá lá, às vezes recompensa ele com petisco quando ele fizer no lugar certo. E ao longo de alguns dias ali ele vai aprendendo. E tem o xixi pode e o xixi não pode também. É um líquido que você espirra. Um você espirra onde não é para ele fazer e o outro onde é para ele fazer. O cheiro também ajuda ele a associar. Ou esse lugar aqui é o estimula ele pro lugar certo. Mas é algo gradual ali, de um dia pro outro não Só consegue. fazendo uma observação, uma curiosidade, né? A gente fala que você tem que ter o dobro de caixa de areia pro número de gato. Então, se você tem um gato, o ideal são 2 caixas. Se você tem 2, o ideal, assim, se você não conseguir 4, pelo menos uma para cada. Porque tem muito gato, a gente sabe que é sistemático. Então, se ele vai na caixinha e às vezes ele sente o cheiro do cocô do outro gato, ele não vai querer fazer. Aí ele pode ou reter ou fazer no lugar errado. Então, assim, o ideal é ter o dobro de caixa de areia pro número de gato. E com relação à vacinação, quais são as vacinas essenciais, tanto para os cães quanto para os gatos, e qual a frequência que isso deve ser aplicado? Porque as pessoas acabam deixando de lado essa questão da vacinação, não dada a devida importância. Às vezes, aquilo que ela faz consigo mesmo, que é não tomar a vacina, ela acaba transferindo também para o cuidado com o animal. Hoje em dia a gente está tendo essa questão de divisão de opinião, né? Isso. Se vacinação é importante ou não. A vacinação é importante. A gente perde muito animal por doenças virais que não são vacinados. E assim, que às vezes é um valor que acha caro na hora, mas, por exemplo, a nossa vacina de virose para cachorro custa R$ 70. Mas um tratamento, ele vai gastar mais de 1.000. Então, assim, se você pôr na balança, não é nada, né? A vacinação para cachorro, ela inicia-se aos 45 dias, né? A gente tem o protocolo da vacina de virose, existe a V8 e a V10, né? Que são tipos de viroses. E, assim, o intervalo entre as doses são 21 dias. O protocolo geral é 3 doses, mas hoje a gente já está preconizando fazer 4, porque já tem estudos que com 3 doses não é suficiente para criar uma certa imunidade, né? Então a gente ali na clínica adota o protocolo de 4 doses. Então, uma dose a cada 21 dias, completando 4 doses, né? Essa é a inicial para cachorro. Depois desse protocolo, que eu digo, né, opinião própria, que é o mais importante se a pessoa quer escolher, né? O ideal é fazer tudo, mas se a pessoa não tem condição de fazer tudo, esse é o mais importante. Depois dessas, eu preconizo fazer a vacina de gripe, porque no inverno tem muito caso, muita gente não sabe, mas gripe canina é igual a gripe humana. No inverno é muito prevalente, né? Então, existe a vacina de gripe anual, existem apresentações diferentes da vacina de gripe. Então, assim, se a pessoa tem medo de agulha no seu cachorro, existe a vacina de gotinha e a vacina nasal, para não doer, né? Então, só não vacina quem não quer mesmo. Existe a vacina de raiva,
né? Que é assim, a vacina de raiva também é bem controversa. Hoje o Paraná é livre de raiva, mas nada impede de estourar um caso amanhã, né? E se seu animal é vacinado, você fica despreocupado, né? E também, assim, tem casos que às vezes o animal acaba mordendo alguém. É normal, é comportamental dele, né? E tem pessoas que exigem a vacinação. Então, você tem ali na carteirinha, não, o animal é vacinado contra a raiva, pode ficar tranquila, né? E existe também a vacina de giardia, que é um protozoário, é como se fosse um verme, mas a gente não pode chamar ele de verme, né? É um protozoário. E é uma zoonose. O que que é uma zoonose? Ela pode ser transmitida de animal para uma pessoa ou de pessoa para animal, né? Então, por exemplo, a giardia ali, o animal defecou, de repente um bebê engatinhando, passa a mão, coloca na boca, ele já pode se contaminar, né? Então, a vacinação é muito importante. E passando pro lado dos gatos, tem muita gente que não sabe, existe vacina de gato também. A gente tem a quíntupla, né? Que tem a FeLV junto. Então, o vírus da FIV-FeLV hoje em dia é muito prevalente em gato. Acaba comprometendo a imunidade do animal, né? Não tem cura, né? Ele vai permanecer aí o resto da vida com essa doença. E existe a vacinação, só para FeLV. Para FIV não existe, né? Então, a de gato inicial são 2 doses, também a cada 21 dias. A gente inicia aos 60 dias de idade, né, do gato. E o reforço é anual, então é uma dose todo ano depois como reforço. Além da de raiva também, que a gente pode fazer em gato. E o interessante, só completando da vacina, muita gente vai e pergunta para nós: tem a nacional e a importada? Gente, priorizem as importadas. Não é assim, banalizando as nacionais, mas importada normalmente é a vacina que a gente chama de vacina ética, né? Então, assim, é um veterinário que tem que aplicar, ela tem controle de temperatura, ela tem que ter uma geladeira própria para ficar a vacina. Nem sempre o animal está apto a ser vacinado. Então, assim, o pessoal não sabe, mas o animal tem que estar saudável para receber a vacina. Então, você levando num veterinário, ele vai fazer essa avaliação. Se o animal não estiver bem, ele não vai vacinar, ele vai entrar com tratamento. Então, não é simples. A gente tem casos que o animal é vacinado doente e você piora a situação dele. Então, priorizem as vacinas importadas, sabendo que é um veterinário que vai aplicar. Daí você também vai estar ajudando na saúde dele. Nem sempre a mais barata é a melhor opção para seguir. Até porque só te cortando, Assim, até porque a importada ela tem que ser feita pelo veterinário. As empresas que vendem a vacina preconizam isso. Porque o veterinário sabe onde aplicar, né? Se a gente aplica de forma errada, a gente pode de repente causar um abscesso, comprometer os linfonodos do animal, né? A gente tem que aplicar o mais próximo possível e só um veterinário sabe onde está a anatomia do animal, né? Então, se a gente aplica em qualquer lugar ali, pode de repente causar um outro problema. e o problema da gripe, só rapidinho completando, é que o pessoal confunde muito com o animal estar engasgado quando o animal está com gripe. Então é muito. Agora no inverno, toda semana alguém manda: meu animal está engasgado, chega lá achando que é uma emergência, a gente vai ver é um sinal de gripe. Ele tosse bastante e ele tem sinal de vômito. Então é bem confundível assim com as duas coisas. Nesse caso agora está aumentando bastante. A nossa cachorrinha passou por isso essa semana. Até minha esposa achou que ela estava engasgada. Então pode ser bem sintoma gripal. Gripal, pode sim. ser. E assim, pode evoluir de repente para uma bronquite, uma pneumonia, né? Então não é só a gripe em si, né? Tem vários outros fatores que pode vir a virar complicação, ainda mais para animais filhotes, animais idosos, né? Então a gente sabe que eles são mais predispostos a ficar doentes, né? E a gente sabe assim, existe um custo, obviamente, para você ter um animal de estimação, mas o mais caro de tudo isso é perder o animal, né? Então a gente que passou, é um processo de luto. Quem não tem animal de estimação não consegue mensurar o que é perder um animal. Gente, uma pessoa ali, um membro da família, porque já se integra ali na estrutura do lar, no ambiente familiar. E assim, eu quero pedir a você, né, Gerard, que eu esqueça, né, que se inscreva no nosso canal, compartilhe esse link com mais alguém, né, deixe aí o seu like, né, muito importante para nós, para que o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, com informações tão valiosas quanto essas que nós estamos recebendo aqui neste episódio, elas possam chegar
a um número maior de pessoas. E aí, aproveitando, tá? Se inscreva aí, então, não se esqueça. Aqui gostaria de saber de vocês, nós estávamos falando aí da questão das doenças, como que eu posso proteger o meu pet aí de parasitas, como pulgas, carrapatos, às vezes vermes. Qual que é o tratamento mais adequado e eficaz? Olha, hoje em dia a gente tem uma gama de variedade de antiparasitário, né? Então, assim, tem uns melhores que de repente você desembolsa um pouquinho mais, e tem também os, não vamos dizer ruins, mas eles cumprem o que ele promete, que é um pouquinho mais barato. Então, assim, tem para todos os bolsos, né? O importante é você fazer. Por quê? É muito mais barato você prevenir do que você remediar. O tratamento, um exemplo para a doença do carrapato, dependendo do peso do animal, você vai gastar mais de R$ 1.000 entre exame e tratamento. E é um tratamento longo. E ainda vai colocar em risco a vida do seu animal, né? Vermifugação também. A gente já perdeu filhotes com verminoses graves, que assim, um vermífugo de R$ 5 você poderia ter resolvido o problema, entendeu? Então, assim, é muito mais barato você prevenir do que você tratar. E o que o tutor deve fazer no caso do animal ter contato com substâncias tóxicas? Porque ele pode morrer por envenenamento, né? Sim, E o que sim. que o tutor deve fazer? Ou o ideal mesmo é sair correndo para um veterinário, né? Mas é num domingo. Olha, a gente sempre fala que é bom ter em casa carvão ativado, né? Pra você fazer. Tem muita gente que acha que dar leite resolve, não resolve, só piora a situação. Se o animal vomitar, deixa ele vomitar. É muito melhor ele colocar para fora o que ele engoliu, né? Do que ele reter aquilo dentro do organismo. E assim, o principal que você pode ter em casa é o carvão ativado. Você faz ali rapidinho uma mistura com água e dá na boca dele enquanto você chega no veterinário, porque o carvão ativado ele vai ali amenizar os sintomas da É uma intoxicação, né? bisnaguinha, né? Existe Bastante. Mais prático. Até só voltando um pouquinho para a parte das pulgas e dos carrapatos, lembrando assim, o que você vê no animal é uma pequena parte do que tem no ambiente que ele está. Então, se tem carrapato nele, você pode saber que o quintal tem muito mais, que eles se escondem em frestas, em tudo. Então, assim, tem os remédios que a Natália falou que dura mais tempo, menos tempo, mas dá. Porque você tem que proteger e o ideal que a gente sempre fala, controla o ambiente também. Então, às vezes, leva junto um veneno para passar no ambiente, cuidado para não intoxicar. Né? Tem animal que vai lá lamber, então separa ele do lugar que você vai passar e tome esse cuidado de não reinfestar, porque é muito mais difícil de controlar nesses casos. O Gabriel disse ali, eu achei interessante logo no começo da gata que se tornou agressiva, que tinha um comportamento, mudou. Mas como que nós podemos saber se o nosso pet está entediado, se está ansioso, e como fazer para melhorar esse comportamento? Olha, tem alguns sintomas. Geralmente, lambedura excessiva nas patas é um dos principais sintomas de ansiedade. Ele lambe a pata, lambe, lambe até abrir ferida. Ah, Então é um dos sintomas. De repente, estresse, ele vai ficar mais estressado, mais agressivo, né? Ele pode estar ansioso. Comer móveis, comer sapato, comer as coisas. Ele precisa gastar energia, né? Então, de repente, enriquece o ambiente ali, leva para passear mais vezes, né? O gato urina em locais que não é usual, né? Então ele pode marcar território, urinar na cama, urinar no sofá, então ele está estressado. eu tô sorrindo aí, porque o nosso cachorrinho lá, a gente sabe identificar quando ele está estressado. Às vezes ele vai na caminha lá e arranha bastante, ou vai na parede tenta raspar. E por incrível que pareça, tem uma rotina. Todo dia nós temos que dar uma voltinha com ele de carro na janela, porque ele já tá velhinho, ele tá andando um pouco assim, mas
acredito, né, doutora, que seja esse algum dos sinais aí do estresse, então, do animal. De repente você pode estar dando um petisco natural para ele gastar energia ali comendo. Leva horas até ele comer o petisco. E engraçado que eles ficam cansados depois. O pessoal acha que não gasta energia. Você compra uma orelha de boi lá e dá pro animal, agora que ele acaba, ele deita cansado de tanto que ele fez Tanto que força. mastigou, E lembra, pra passear, que a gente estava comentando aí, que é interessante você ter um controle parasitário em dia. Porque ele vai estar em contato com Sim. lugares que ele Com não a tá. rua. Então o carrapato que está na rua pode subir nele. A gente também recomenda a guia adequada, né? Porque às vezes a pessoa está com a guia grande ou pequena para o animal. Você vai gerar um desconforto. E Animal, guia, né? tem gente que passeia sem. Já pegamos animais A gente atropelados. teve casos que a pessoa chegou na loja com o animal cortado, de tão apertado que estava a guia para o passeio. Então, assim, tem os tamanhos ideais, tem regulagem, tem que deixar uma maneira que ele não escape, mas também que não fique desconfortável. E sempre leva a água, que o animal vai cansar, principalmente em dia de calor. Tem garrafinhas que você compra para passeio, que já vem com suporte para o animal tomar, então você pode levar. E sacolinha para catar o cocô na rua também, para não largar sujo. Que o pessoal vai, às vezes, vai no campão que o pessoal tá passeando, o cachorro faz cocô lá, tem um catacaca. Você prende na cinta, Sim. um conjunto de saquinhos, você já pega e já descarta no lugar certo. O horário, né? Porque a gente usa sapato, eles não, né? Então, ou no início da manhã, ou no final da tarde, porque senão ele queima as patinhas. Às vezes a gente não pensa nisso porque a gente não tá sentindo nada, né? Mas eles não têm sapato. Então você vai É. passear ali 3 horas da É tarde. muito isso no litoral. As pessoas às vezes andando, tá aquele sol lá, Calçadão. deve estar ali nos 40 graus e dá até dó do animal. Com a É. cauda baixa, né? O animal tá entregue Cansado ali, ali. com a língua pra fora e a pessoa tá ainda querendo E caminhar. algo que não é tão popular hoje em dia é o protetor solar para os cachorros. Né? Já tem protetor, principalmente aquele animal que é muito branco, tem uma predisposição maior, tem problema com problemas de pele por causa do sol, tem protetor solar. Então, O que não tem pro animal? acho que hoje em dia tem mais coisa Tem para coisa, eles. né? E lá na Recanto Pet tem tudo isso. Tem tudo isso. Viu? O Zé, você falou do cata-caca, o Zé passou por uma. Não com ele, né? Mas presenciou uma situação, né? Num shopping, né? Onde o tutor estava com o animal e tem que ir. E o animal, obviamente, ele precisou fazer as necessidades ali. E o tutor tem que estar preparado, né? E ficou uma situação constrangedora daí pra pessoa ali passeando, e daí as outras pessoas criticando, né? Ficou uma situação E principalmente, chata, poderia ser evitada. tá, e no shopping é muita informação pro animal. Tem muita gente passando, então às vezes o estresse de estar num lugar diferente vai fazer ele defecar mais vezes do que ele faria. Às vezes a pessoa fala, não, ele fez agora em casa, não vai fazer lá. A chance é gigante, então Existem tipos de catacaca. Se você tiver nojo de pegar com a sacolinha, tem um que você não precisa nem encostar, né? Ele parece um. é um gancho. É um gancho. Ele pega Você sozinho. pega assim, não precisa nem chegar perto. Então tem vários tipos. Tá certo. Interessante. E como eu gostei da questão da gata, como lidar com esse pet agressivo, com problemas de comportamento, como rosnar, morder, mas sem prejudicar a confiança. Olha, depende. A gente fala que nunca agredir, né? Nunca. A gente acha que é uma maneira de educar, mas o animal não tem essa consciência, né? O principal é um adestrador, se o animal for muito agressivo, né? Existem outros meios, calmantes, de repente, né? Alguns a gente tem até que entrar com medicação. Mas também tem aqueles que é da personalidade do animal. Então, a gente acha que não, mas animais têm personalidades diferentes. A minha, pra resolver o estresse dela, eu comecei a dar mais sachê, que é uma coisa que ela gosta, passar mais tempo com ela e dar um menos foco no filhote. Dá mais atenção. Exato. Pra acabar com a ansiedade dela. Que daí ela foi se abrindo mais, voltando a ficar perto de mim e do próprio animal novo da casa. Para animais, que tem animal que é mais dominante, né? Ele vai querer ser o líder do ambiente que ele está vivendo. Então, assim, tem uma postura mais firme. Você não precisa agredir, mas você não precisa aceitar tudo que ele vai fazer. Se ele vai rosnar para você, você tem que ter algumas técnicas que você... Um toque em um local específico do corpo, que é o que a mãe faria com eles, né? Então, próximo ao quadril, tem gente que só dá uma reladinha ali para você falar, opa, quem manda sou eu, e o animal vai entendendo que você é o líder daquele grupo.
E aí ele vai começar a te respeitar. Se você não proíbe ele de te atacar, de tudo, ele vai falar, pô, eu que mando nessa pessoa aqui, eu vou sempre fazer o que eu quero. Então é sempre interessante ter esse cuidado, ter uma postura firme, de energia, né, para mostrar para ele que é você que manda, sem precisar partir para um método de adestrar e tudo. Às vezes, em casa sozinho, você consegue ter esse controle. E assim, em algumas épocas do ano acontecem a queda dos pelos, né? Queda excessiva mesmo. Chega ao ponto da gente precisar usar o aspirador, né? Obviamente que a gente procura manter o ambiente sempre limpo, mas a queda de pelo ela é constante, principalmente em determinadas épocas do ano. E como que o tutor pode lidar com isso? Existe algo que pode ser feito até mesmo preventivamente? Olha, a troca de pelo é normal na primavera e no verão, né? Então já é comum nessas épocas do ano. Se for muito excessivo, a gente pode suplementar com suplementos específicos para pele e pelagem, né? Mas a ração influencia também. Então, se você quer menos queda, dá uma ração super prêmio, escova diariamente, né? Porque aquele pelo morto, vai ter troca de pelo sempre. Aquele pelo morto sai na escova e não fica espalhado no ambiente. Para gatos é muito importante a escovação, porque eles se lambem, né? E aí eles engolem o pelo e acaba vomitando, pode obstruir o intestino, né? Com bola de pelo. Então é muito importante a escovação de gato, pelo menos uma vez por dia, né? Sua gata solta muito pelo, Gabriel? Nossa senhora. No sofá tem dia que parece que virou um gato. Às vezes ele chega para trabalhar, ele tá branco de pelo da garganta. Roupa preta eu desisti de usar. E o interessante é a pessoa observar se essa queda de pelo não é em um local específico do corpo. Porque se começar a criar muita falha, pode ser um problema que não é natural. Uma dermatite. Uma Coisa. dermatite, De uma repente, presença de um um fungo. fungo. Um fungo. E também para o gato, que engole muito pelo, hoje em dia tem petisco que ajuda a eliminar o pelo do trato digestório A dele. gente causa um problema. O animal, ele percebe maldade nas pessoas. Já me perguntaram isso e já comentaram, eu não soube responder. Por exemplo, chega uma pessoa que é uma pessoa de má índole, ou uma pessoa Não gosta do de mal, animal. ou uma pessoa que não gosta de animal, e assim, mesmo que ela não verbalize ou não demonstre ali com o animal especificamente, o animal já se retrai, às vezes fica um pouco mais agressivo com aquela pessoa em específico, mesmo que seja um animal dócil. Existe isso. Olha, aí já parte um pouco pro lado de crença, né? Crendice. Eu acredito muito. Se a pessoa acabou fazendo alguma coisa pro animal, ele vai perceber com certeza. Mas assim, de perceber, aí já é mais uma questão de crença. Não sei se tem alguma coisa científica. Eu nunca parei para pesquisar se tem, mas assim, no dia a dia a gente acaba percebendo. Eu acredito bastante. Pra quem Porque- sabe uma tese de doutorado. Já teve duas situações que aconteceram. Uma que eu cheguei numa casa e a mulher falou assim: ninguém mexe com esse animal. Foi buscar pro banho. E a gente chegou, ele veio, brincou, entrou na caixinha, foi. Ela falou: eu não sei o que vocês fazem. Eu falei: a gente não fez nada, ele só chegou aí assim. Acho que ele percebeu que a gente tava ali, brincou, não demonstrou nada agressivo. E ao mesmo tempo tem situações que o animal vai tomar banho e ele prefere uma determinada funcionária do banho ou o outro rapaz e é só uma pessoa que dá banho nele. Se for outro, ele já reage diferente. Então, assim, eles percebem, eles têm um apego maior por pessoas, mas também percebem ali uma energia, se a pessoa tá mais calma ou tá mais estressada, isso muda bastante. Já aconteceu assim, de conversas com pessoas que levavam um animal num determinado pet shop. E que o animal voltava mais triste, e toda vez que era para levar, que vinha a pessoa daquele pet shop em específico, levar o animal ficava reticente, não queria ir, quase que chorava ali. E depois, quando houve a troca, o animal mudou o comportamento. E aí ela, obviamente, supôs que o animal estar sendo vítima ali de maus tratos. Isso pode acontecer. Eles lembram bastante. Se você fez alguma coisa para ele algum dia, ele vai lembrar. Pode passar meses, ele vai lembrar. A gente tem, né, um paciente
que o Gustavo segurou uma vez pra mim vacinar e ele não pode ver o Gustavo. Ela começa a se tremer. Foi em questão de 15 dias na carne. O animal se intoxicou 2 vezes. E as duas eu que contive pra fazer o tratamento. Como Então Não ela foi me. assim, nada demais, ele Nada só de- segurou, mas eu acredito que o animal associou ele. algo negativo. E é uma tutora bem amiga nossa. Aí ela chega, ela já dá risada, que a cachorra me vê no balcão ali, ela já começa a querer ir embora. Mas isso é tão real que quando eu era criança nós tínhamos um pincher ali chamado Bingo e meu cunhado era veterinário, não estava mais exercendo, mas aconteceu que ele foi atropelado bem na esquina de casa. Ele era meio rueirinho, pulava o portão. E naquele momento ali, meu cunhado pegou, costurou a patinha dele na frente, tudo, fez todos os primeiros socorros ali. Mas que coisa, toda vez que meu cunhado chegava na casa dos meus pais lá, pois ele pulava a grade e ficava no portão latindo, mas latia o tempo todo. Se ele ficasse ali durante um tempo, ele ficava latindo toda vez. Parece que ele gravou aquele fato negativo. Só que Então é muito legal isso. eles gravam o positivo também. Porque tem animal que adora banho. Tem uns que odeiam banho por natureza. Sim. Os meus de casa, eu tenho 3. Uma, ela adora tomar banho. Outros 2, eles não gostam. Então, assim, eles chegam na porta do banho, então às vezes querem ir embora. Mas, ao mesmo tempo, os que são acostumados, o dono fala que no dia do banho, eles não sabem como ele identifica o dia, mas ele fica ansioso esperando a gente chegar com a van, porque ele sabe que ele vai tomar banho naquele dia. Então, eles associam A bastante. minha é um exemplo. Ela- De manhã, toda quarta-feira eu trago ela pra tomar um banho. Eu tô me arrumando, ela já tá na porta esperando, arranhando a porta que ela quer vir. Daí eu abro a porta, ela corre pro elevador, que ela tem que descer pelo serviço, tem o Aham. pessoal e o serviço, ela tem que ir pelo serviço. Ela já fica na porta esperando a porta abrir. E a da sua mãe também. Da minha mãe também. Ela não pode ver a van, que ela acha que ela vai tem que tomar banho. Olha só. E aí ela não gostava, tá entendendo? Aí, né, quando eles adquiriram a loja no ano passado, eles falaram, ela não é muito chegada em banho. Aí eu cheguei um dia pra buscar e a mãe dele tava, não, o pai dele tava, e eu falei, só pode abrir. Ele falou, você não vai pegar ela. Eu falei, não vou, ela vai subir sozinha. Aí eu abri a porta da van, ela subiu na van e ele acordou a mãe dele pra mostrar que eu não tô acreditando, ela já sabia que A van era. é a sensação. É, Os animais Gostei da mãe, porque remete àquela memória afetiva nossa da infância, de criança, do Scooby-Doo, aquela turma toda. Sempre tinha um fantasma, o fantasma era o improvável, né? O vilão era o improvável, né? Então, assim, Até a gente vai na parte de trás da van. o pessoal gosta de andar em pé lá atrás. então, podemos fazer um sorteio aqui, um dia de cão, né? Mas pra fazer a é bom, né? Passear com a van. E até essa expressão um dia de cão mudou, né? Porque um dia de cão antigamente referia-se a um dia mal, né? Hoje um dia de cão é um dia de rei, né? É, O Alvin que eu dormia no dia inteiro. Dá inveja de muito cara. Muita gente. Pessoal, e assim, um tema muito importante também que as pessoas perguntam, né? O pessoal que entra em contato com o jornal também, sabendo também de que vocês participariam aqui. Qual a época ideal para fazer o castramento e por que o castramento dos animais é importante, ou se é importante? olha, eu sempre recomendo acima dos 6 meses, independente de fêmea ou macho, porque antes dos 6 meses eles precisam desses hormônios, né, para atingir a maturidade, né? Então, tanto reprodutiva quanto do sistema urinário, né? Então, eles precisam desses hormônios. Então, eu não recomendo castrar antes dos 6 meses, né? Tem muitos veterinários que preferem as fêmeas depois do primeiro cio, antes do primeiro cio. Eu, particularmente, prefiro antes do primeiro cio, né? Assim, o primeiro cio, ele tem uma carga hormonal muito grande. Então, ele aumenta o útero do animal, né? Ele desenvolve mais ali a parte dos órgãos genitais, né? Então, eu prefiro fazer antes do primeiro cio, né? E qual que era a outra pergunta? Por que que é Por importante? que é importante? Ah, tá. É assim, principalmente doenças venéreas existe também em cachorro, né? Doenças venéreas. Infecção de útero, a gente pega muito animal com infecção de útero, principalmente quando usa o anticoncepcional, que a gente não indica de jeito nenhum, né? A gente chama erroneamente de vacina anti-cio, né? Mas não é uma vacina.
Vacina é para prevenção de doenças, né? E é um anticoncepcional ali que tem muita carga hormonal que você faz no animal, às vezes descontrola tudo no organismo dele, vem uma infecção de útero, vem tumores. Custa ali 5, 7 reais e depois você gasta R$ 1.000 para tratar. Então, assim, Se não perder o animal. se não perder o animal, que também é bem comum. Então, eu não recomendo. Se não for castrar, espera passar o cio em algum lugar, né? E Então, é também melhor. tem os riscos de você fazer a cirurgia depois que o animal está doente, né? Então, depois que o Sim, com útero está certeza. infeccionado, é um risco muito maior. Ele triplica de tamanho. Então, assim, a chance de perder a mesa é muito grande, né? Se não Tem tá em até infecção. machos com maiores, tipo assim, mais velhos, com 13, 14 anos, que não são castrados. Aí chega lá achando que é uma dor na coluna, alguma coisa, e vai ver a próstata que está aumentada porque não foi castrado quando era mais jovem. Então, é sempre benéfico a castração, desde que o animal já esteja bem. Por isso que a gente recomenda até um exame pré-operatório, né? É bem baratinho para fazer e você elimina potenciais riscos para o procedimento. Gato macho, né, inteiro, briga muito. Se ele tiver acesso à rua, ele vai atrás das fêmeas, briga, volta machucado. De repente, um passa FIV e FeLV pro outro, né, durante essa briga. Então, a castração é sempre a melhor escolha. Tem que cuidar dos Tem que animais. cuidar. Pessoal, quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Gente, olha, bate-papo. Fluiu. Não, nem parece que nós iniciamos aqui, já foi quase uma hora aí de bate-papo. E eu queria deixar o espaço aberto para vocês, cada um de vocês falassem, né? As suas considerações finais. Começa da Um ponta. por vez. Tabata. Você não falou nada agora. Então, então vou puxar um monte. Agradecer o convite de vocês, que assim, são temas que é bom esclarecer, porque cada dia mais o animal está próximo da gente, isso é muito bom. O pessoal está cuidando melhor dos animais, só que falta que essa informação às vezes passa despercebido um detalhe, então é interessante, assim, gente, indicar, o pessoal quer comprar ração, vai num lugar especializado, que nem na loja lá o pessoal é treinado, sabe melhor para indicar para você, às vezes a pessoa compra no mercado, compra em algum lugar e nem sempre é o recomendado. Então, vamos puxar a sardinha, não só para o nosso, para o Pet Shop, às vezes você tem algum da sua confiança também, mas priorizem um local especializado. E se precisar de uma dúvida, a veterinária está disponível, todo mundo lá tem um conhecimento básico para te ajudar. Então é isso, vamos priorizar aí o canal especialista. Tem muita gente que, às vezes, que não tem tanta condição financeira, tem vergonha de perguntar, né? Fala, ah, hoje eu não vou ter condição, então eu não vou nem perguntar. Pergunta pra gente, de repente é alguma coisa simples que a gente pode ajudar sem gastar muito, né? Então não precisa ter vergonha, chega, pergunta, né? Se quiser falar comigo, chega, me chama, pergunta, a gente conversa, né? Então, queria deixar aberto, porque tem bastante gente que tem essa vergonha de chegar na gente e conversar, né? Não precisa. Conversa, a gente tira dúvida, bate um papo. São gente como a gente. E de repente, assim, é algo que a gente resolve sem ter que gastar dinheiro, né? E às vezes vai chegar lá, às vezes não deu tempo de eu fazer um café ainda que tá corrido, mas se esperar um pouquinho, sai um café na hora também para tomar com a gente lá. Então, Vou lá tomar, viu? tá convidado. Dá uma volta na van. O que mais, A volta na o que mais tem quilo, né? Depois que eu comecei a trabalhar, eu engordei assim uns 10 quilos. Vou sorteando a volta na van, hein, Gabriel? Vamos. Vamos pensar aí, ó. Ó, quem estiver assistindo, que tiver interesse, marca aí, ó. Quero dar uma volta na van. Quem sabe você pode ser um felizardo, né? Considerações finais? Gabriel, sua vez. Como eu adquiri faz pouco tempo a loja, queria falar um pouco do que a gente está querendo trazer para a cidade, né? Que é o respeito animal, dar uma qualidade de vida maior, tentar aumentar o conhecimento da cidade com relação à saúde animal, que eu acho que é um tema muito legal de se trabalhar hoje em dia. Muito bem. Doutora Tabata. Tem mais alguma consideração? Eu tô aberta a perguntas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. Tem gente que me chama no meu Instagram, ou tem gente que vai lá na loja. Pode informar aqui, ó. O Instagram de vocês, da loja. O É, marketing. Loja No arroba Loja Recanto Pet, pode mandar lá que a gente responde. E No WhatsApp também, sem problema a nenhum. gente
sofreu um pouco desse problema. Como a loja tem um visual não tão convencional, o pessoal tem medo de ir e achar que não, só tem coisa muito elitizada. Gente, tem de tudo lá. Tem do barato até o caro, do que você quiser gastar, o que não tiver, a Condição de gente. pagamento. O cliente que não tiver, vamos atrás de providenciar, entendeu? Então, assim, vai conhecer. Se tá com medo, vai lá, o pessoal vai te atender bem. Se não atender, pode reclamar com ele. Mas é muito difícil disso acontecer. Então convidado para ir na loja, conhecer a gente, conhecer o espaço. Muito bem. Agradecemos aí mais uma vez a doutora Tabata, que é a médica veterinária responsável lá pela Recampete, o Gabriel, diretor proprietário ali, e também o Gustavo, que acompanhou aí esse nosso bate-papo hoje no Norocast. Foi um bate-papo diferente, bem descontraído, mas esse é o Norocast, podcast do Jornal Noroeste, onde nós trazemos informação aqui de forma leve, onde você pode nos acompanhar, seguir aí nas redes sociais. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e aguardamos você no próximo episódio. Até a próxima!